Aí, estou aguardando o professor Wesley chegar para a gente iniciar a nossa live. Aqui Boa noite. agora vai dar. Aê! Nossa, Bacana. que luta! Que coisa estranha é essa? Semana passada foi a mesma coisa. Eu fui Aham. fazer com o professor Pedro. Aí deu esse problema, a gente não conseguiu fazer pelo do apogeu. Então eu acho que para dar certo, vai ter que Uhum. ser sempre assim. A gente vai ter que ser como convidado, né? Entendi, entendi. Eu na verdade já estava ficando frustrado, porque eu falei assim, gente, não é possível. Eu ia propor ficar com a minha voz, né? Você aparecendo e eu falando. Né? E o Pensou a gente levar um banho da tecnologia nesse momento? Que horror! nossa, que vergonha, né? Assim, E ao vivo ainda, Edmond, ao vivo. a gente vive falando de tecnologia, de formação, Né? né, de EAD e a gente leva essa, essa lambada. Né? Ô, gente, então, para quem está nos acompanhando, eu sou o professor Wesley, sou professor de redação. Aqui está o professor Edmond, que também é professor de redação, professor de literatura do Colégio Apogeu. Nós vamos hoje conversar com vocês um pouquinho sobre um novo assunto, diferente dos assuntos anteriores, sobre o qual nós estávamos conversando, sobre os quais nós estávamos conversando, nós vamos entrar agora no eixo humanidades. E essa seria a nossa primeira aula. Seria, não será a nossa primeira aula, porque a gente conseguiu finalmente, né? E a gente vai meio que discutir um pouquinho sobre o conceito de violência, na verdade, sobre os conceitos de violência, até para ajudar você que vai fazer uma redação a poder aplicar esse conceito e esses conceitos, essas teorias em diversos outros subtemas que possam vir a, a cair no Enem. Né? Edmond, você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Olá, pessoal, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edmond, o Wesley já falou, tá? Primeiro eu queria assim agradecer, né, em primeira instância, o convite do professor Wesley, tá? Assim, que faz um trabalho impecável, incontornável, né, aqui com redação em Juiz de Fora, assim. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Wesley, tá? Então é Ah, um prazer imenso. coitado. Prazer imenso mesmo, assim, estar aqui, né, falando em nome do Apogeu, né, como professor do Apogeu. Assim, um prazer imenso trabalhar com Wesley este ano. Então, assim, claro que eu aceitei logo de início o convite, não poderia ser diferente. E a gente tem trabalhado, feito algumas parcerias esse ano com o trabalho de redação no Apogeu, de montagem de material, de temas, de pensar isso juntos, né? Assim, com uma orientação assim, também impecável do Wesley, está sempre me ligando, me sugerindo, né, os caminhos que eu posso, pelos quais eu posso trabalhar. E a gente montou esse último módulo, né, relacionado às humanidades, né, que é um assunto sensível, né, tendo em vista, inclusive, que as próprias humanidades elas têm sido negligenciadas por governos, não só governo brasileiro, mas de vários países. Há toda uma intenção de se pensar as humanidades como, né, áreas de terceira, quarta, quinta categoria. Então, é muito É, importante a gente trabalhar, discutir isso para além da redação do Enem, até porque isso vai instrumentalizar as nossas reflexões na redação e a gente passa a ter um senso crítico para a vida, né? Algo que transcende a redação do Enem. Eu acho muito importante, adoro trabalhar, né, com os conceitos das humanidades, operacionalizá-los, tá, nas minhas aulas. Acho que isso é de suma importância para qualquer tipo de professor. E é, não é? Especificamente, né, falando sobre violência, que eu acho que é um eixo, né, um tema também de urgência, de extrema urgência, um tema absolutamente amplo, né? A gente poderia se enveredar aqui para uma série de caminhos possíveis com relação à violência. Né? O Wesley foi propondo alguns, né, alguns temas possíveis, alguns caminhos, e eu queria começar, na verdade, né, a falar, né, puxando um pouquinho também sardinha para o meu lado da literatura também, com a qual eu trabalho, que é apresentar, né, talvez muitos conheçam, mas falar um pouquinho de um autor brasileiro de literatura contemporânea, que é o Marcelino Freire. Né? O Marcelino Freire é um autor muito lido, tá? Nos últimos anos. Ele trabalha com uma literatura que tem uma receptividade muito forte, tá?
porque ele ficou conhecido a partir de uma técnica literária, eu acho que talvez seja muito acessível, que é uma espécie de modulação da voz do povo brasileiro. Então, ele está muito próximo do povo brasileiro quando ele emula, né, ele simula a fala do povo brasileiro na sua literatura. E, de maneira geral, ele trabalha com a primeira pessoa. Então, é como se o texto literário do Marcelino Freire conversasse diretamente com os leitores. E esse texto me veio logo à cabeça quando eu comecei a montar o material, se chama Da Paz. Ele parece um tratado sobre a paz, né? O título, né, da paz já nos faz pensar num tratado. Só que a Aí primeira só um frase... momentinho, Edmond. Só para os nossos alunos, esse texto sobre o qual o Edmond vai falar, ele está no nosso material na parte de embasamento. Então, se depois vocês quiserem ler o texto, só procurar no material que já está disponibilizado na plataforma Educo. Pode continuar. Perfeito, perfeito. E esse texto ele é muito forte porque ele já causa um estranhamento inicial, porque a primeira frase do conto é Eu não sou da paz. Então, e aí ele já quebra a expectativa desse título, que parece ser, né, um tratado sobre a paz. É alguém afirmando que não é da paz. E ele não entrega logo de início o que é o texto, né, quem está falando ali, que voz é essa, né, que está falando naquele texto. Não é um texto muito grande, mas ele já começa assim: Eu não sou da paz. E aí continua: A paz é muito chata, né? A paz, eu não vou descer lá da rua, eu que não vou soltar essa pomba boba, eu que não vou vestir branco, né? E aí, aí a gente começa a entender, muito aos poucos, né, quem é que está falando nesse texto. Tá? E aí a gente vai percebendo essa personagem em primeira pessoa, uma senhora, dona de casa, ela fala: a paz, ela não conhece o meu tanque, né? A paz não vem aqui em casa para lavar as minhas roupas. E aí você começa a construir a imagem dessa personagem à medida em que a gente vai conhecendo essa fala que está, né, é uma fala muito forte, é uma fala muito, né, de muito embate, mas de muita dor também. E aí lá no final do conto, eu estou dando, né, não sei se eu vou dar um spoiler, né, muito muito significativo, a gente consegue perceber nitidamente uma mulher, uma senhora, dona de casa, moradora de favela, tá? Que se recusa de todas as maneiras a descer na rua para poder se misturar com uma passeata em favor da paz. Para ela, isso é algo absolutamente hipócrita, né? A hipocrisia das manifestações em favor da paz, tá? Que ela realmente se recusa a participar, porque a paz não olha para ela, né? A paz não chega até a favela, até o tanque dela. Tem um detalhe no conto, que aí eu não vou contar, porque também eu não quero entregá-lo Eu já de estou mão aqui, ele vai beijada. falar. Exatamente, eu não vou entregá-lo de mão beijada, mas a construção dessa personagem é feita de um modo muito singular, tá? E o conto merece muito ser lido, porque também ele consegue fazer com que a gente pense sobre uma cultura de paz tão aclamada, né? Fala-se tanto em cultura de paz, no entanto, essa é uma paz também seletiva, né? É uma paz Sim. que vai olhar apenas para, né, determinadas parcelas da população. E aí desnuda de uma forma muito, né, muito singular toda a violência, né, já que o assunto é esse, toda a violência social por trás da sociedade brasileira, né, que se encontra na sociedade brasileira. Eu acho que é um dos contos mais, né, mais impactantes que eu já li assim, né, nos últimos anos. Aí eu fiz questão de colocar, porque eu acho que todos deveriam, né, conhecê-lo e ler esse texto do Marcelino Freire. O Marcelino Esse Freire ele texto fez fez muito sucesso, né? Muito sucesso. muito. Tem uma série de leituras dele na internet. E eu acho que é um ponto de uma motivação interessante para se pensar, né, a violência de maneira geral. Partir, né, do que se pensa sobre, né, a paz, né, ou com os modos de conter a violência no país a partir de um discurso hipócrita, a partir de um Sim. discurso que vem de uma sociedade absolutamente hipócrita, como a nossa, né? É geralmente aquela paz branca do comercial de fim de ano, né? Em que Exato, você nota exatamente. pessoas luxuosas, a maioria das pessoas brancas, celebrando uma paz que os espectadores, em sua grande maioria, nunca conseguem desfrutar, né? Uhum, exatamente. Só E aí, pegando.
Não, pode falar. É a atriz que pinta a unha de branco, né, contra a violência. E faz, sabe? Aquelas Aí, várias maquiagens que vira meme, exatamente. né? Aí é tudo muito vazio, né? Um discurso Muito, tudo muito vazio. muito. Na realidade, gente, o Edmond colocou esse texto no material e eu achei muito bacana, porque é um texto que fala de violência, apesar de ele determinar quem ecoa a voz e a gente conseguir relacionar esse eu que fala no texto com o eu que sofre a violência na realidade, ele fala de violência de uma forma muito genérica, porque não foca numa violência que tenha um alvo ou alvos específicos. Isso significa, já que a gente está aqui numa aula de redação, então a gente tem que um pouquinho que ser utilitarista, e eu acho que às vezes perde o caráter literário do negócio, mas é porque aqui é a nossa função, né, Edmond? Isso significa Exato. que vocês podem usar esse texto, usar esse conto, até como uma forma de introdução, né? Vocês vão estar usando um autor de prestígio, um autor respeitado, um autor nosso e que está falando a nossa realidade e de uma forma muito delicada, mas ao mesmo tempo extremamente violenta no sentido de agredir com o propósito que pretendia, né? Que era de incomodar. O texto incomoda. O texto incomoda, porque você lê a primeira linha falando que a pessoa não é da paz, mas o título que remete a um tratado de paz fica um tanto quanto estranho, mas o texto depois, por si só, se responde. Então, Edmond, já que a gente começou com essa abertura maravilhosa, citando o Marcelino Freire, eu acho que a gente poderia discutir com os meninos um pouquinho de um documento de ordem federal, que é um documento que tem uma periodicidade, então ele sai frequentemente, sempre com relação ao ano anterior, né, que a gente trouxe para discutir um pouquinho com vocês e que inclusive está no nosso material, que é o mapa da violência. É um mapa que faz uma análise da violência em suas diversas vertentes, desde a perspectiva de quem sofre, da perspectiva de como ela ocorre, a frequência, e ele funciona como um certo termômetro para a gente compreender, de uma certa forma, que tipo de políticas públicas estão carentes no Brasil, que tem feito com que alguns indivíduos sejam alvos mais fáceis dessa violência. E aí vamos bater um bate-papo. Eu estou com o meu mapa aqui aberto, você também deve estar com o seu, né, Edmond? Nossa, você não sabe o que aconteceu. O Meu quê? computador hoje deu pane. Ele não liga, ele tá ali assim, ó, parando. Aí eu Tá, tô então sem não tem acesso. problema. Mas Não, você mas leu o mapa, então você sabe. O que você acha que a claro. gente poderia destacar para os alunos de informação desse mapa da violência que eles poderiam guardar para tratar em temas relacionados a esse assunto? Uhum. Eu acho que primeiramente, em primeiro lugar, né, assim, o mapa ele realmente ele traz a discussão para o chão, né, assim. A gente começa com o texto literário, claro que o texto literário também permite essa inserção no campo social, né, no campo da prática, da reflexão também que leva a formulação de reflexões, né, para a nossa redação. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas o mapa da violência por meio de dados, né, assim. Eu acho que chegar até esses dados, usá-los, interpretá-los, trazê-los para o texto, no primeiro lugar, já é o que merece ser feito. Mensurar o nível de violência que é cometido, né, por determinadas parcelas da população sobre outras, né, a violência que incide sobre determinadas parcelas da população, eu acho que é o que é mais importante na minha visão, né, do mapa da violência. Por quê? Eu vou falar sobre violência contra a mulher, né, que já foi tema do Enem de 2014, né, a persistência da violência contra a mulher, mas os próprios mapas 2015. anualmente, né, de 2015, isso, anualmente os mapas vão mostrando que, embora esse tema tenha sido discutido ou esteja sendo discutido nos últimos anos,
só há um aumento, é crescente sim, a violência contra a mulher no Brasil. Então, ela é persistente e crescente. Então, eu falo, eu tenho números, dados específicos sobre violência, né, praticada contra as mulheres, eu tenho violência específica praticada contra jovens negros, né? E aí, quando se fala em genocídio negro, né, no Brasil, o genocídio da população jovem negra no Brasil, não é uma invencionice, né? Nós temos dados, nós temos números, né, que apontam que a maioria da população brasileira que morre é a população negra, tá, no para Brasil. completar esse dado, essa informação que você trouxe, o dado é de quê? De todos os assassinatos acontecidos no Brasil, cerca de 75% desses assassinatos são de assassinato de negros. No caso dos jovens, já que você citou os jovens especificamente, nós temos entre os jovens no Brasil, a população negra morre 3 vezes mais. Então não tem como a gente fechar os olhos para essa realidade, né? Uhum. Claro, violência contra a mulher, violência contra os negros, violência contra os homossexuais. A gente vai pegando, né, quando a gente pensa nas discussões mais recentes que envolvem, né, a emergência de um discurso em torno das minorias, tá? Isso tudo tem base, né, factual. Né? A gente tem dados Sim, para poder comprovar que a violência acontece. Não é uma violência qualquer, né? Não pode ser vista como uma simplesmente, né, uma violência de qualquer outra ordem, tá? E o que vai justificar também a sugestão de leis específicas, de políticas públicas específicas, tá? Então, esses dados específicos, eu acho que eles são muito importantes para embasar as nossas discussões. Acho que a gente deve buscar né, nesse mapa da violência, embora seja um texto de maior fôlego, né? Tem muitos dados e ele está disponível para os alunos do Apogeu lá no material. Eu acho que merece uma atenção especial para a gente poder ir lá buscar, pincelar alguns dados para que a gente consiga operar com esses dados na nossa redação, né, de uma maneira potente. E deixa claro, só, quando a gente... Edmond, repetir para o pessoal os dados. O João Pedro Rosenthal está pedindo. Ô, João, esse dado que nós estamos falando diz respeito ao homicídio da população negra. De acordo com o Atlas da Violência, de 2019, 75% dos assassinatos têm como alvo os indivíduos negros. E no caso da faixa etária juvenil, a faixa etária, os jovens negros têm 3 vezes mais. São 3 vezes, né? Peraí, eu ia falar que eles são 3 vezes mais mortos, né? A pessoa morreu 3 vezes, não dá. Eles são. Pertencem, numericamente falando, 3 vezes mais em relação à população não negra. Esse Atlas da Violência, gente, ele é elaborado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão de pesquisa competentíssimo e muito respeitado no Brasil. Então, para quem quiser a fonte, pode colocar que é um lançamento do IPEA, porque senão vocês têm mania de jogar para o IBGE todos os Exatamente. dados que eles citam. O Edmond, agora você falou em algo que eu acho bem legal da gente trabalhar com os alunos. Você citou, por exemplo, a violência contra a mulher. A gente tem a Lei Maria da Penha, de 2005, temos a lei que criminaliza o feminicídio em 2015, 10 anos depois. Nós temos a lei contra o racismo, a Lei CAO de 1989. Isso mostra que o combate à violência ele é muito mais do que simplesmente promulgar uma lei. Né? Eu acho que é um aspecto muito interessante que os alunos podem falar. Eu lembro na discussão que estava sendo feito com relação à criminalização da homofobia, e as pessoas ganharam fôlego dizendo que tem que criminalizar, tem que criminalizar. É óbvio que tem que criminalizar. Mas a gente esquece que a principal ação contra a violência não é simplesmente a punição, porque a gente tem que atacar o que gera essa violência. Antes de se disparar uma arma, antes de se dar um soco, antes de se falar, agredir, deixar de empregar alguém, isso brota de uma mentalidade. E o que você acha que o aluno poderia abordar numa redação a respeito dessa mentalidade que alimenta as diversas violências no Brasil?
Nossa, maravilhoso o que você falou. Sou total acordo, estou de total acordo, porque realmente a gente fala assim, a nossa, o caminho natural parece que para as proposições, para as propostas de intervenção é criar mais leis, né? Criar leis específicas e elas em si elas têm um aspecto importante que eu julgo importante e que é a simbologia, né? Do ponto de vista da simbologia, uma lei que tipifica o racismo ou a injúria racial como crime é importantíssima, né? É absolutamente importante e a gente tem que lutar para que ela seja cumprida, mas exatamente fazer isso que você diz, né? Tentar conter a violência que é de motivação racista, né, de uma outra maneira, não só o aspecto punitivista. A lei que tipifica a homofobia, que curiosamente tipifica a homofobia como no mesmo nível de racismo, né, assim, que é algo Sim, estranho também. Ela em si não garante nada, né, assim, até porque dificilmente no Brasil alguém que pratica racismo é punido por isso. Tá? A lei já não é cumprida. Quando alguém é homofóbico, eu acho que ainda vai demorar muito tempo para que, né, algo relacionado a algum tipo de violência, de motivação homofóbica, seja punida por isso. Eu acho que é possível você, indo na direção do que você falou, pensar em formas de se evitar a homofobia, pensar em formas de se evitar o racismo. Eu estava lendo sobre, né, uma questão que envolve violência doméstica, violência contra a mulher, e, para além das medidas, agora nessa situação de pandemia e de isolamento social, que houve um aumento no Brasil, no mundo, né, de violência doméstica, para além das medidas que foram tomadas, olha, tem uma empresa que disponibilizou um canal para que as pessoas se comunicassem com essa empresa caso tivesse um problema em casa. Uma ONG fez isso, um coletivo, né, se juntou para poder tentar apoiar essas mulheres e que queiram, de algum modo, denunciar. E eu vi uma muito interessante também, que é uma tentativa de reeducar os homens, né, para a questão da violência. Tá? Assim, é fazer com que os homens, né, se enxerguem, né, claro, né, dentro de uma situação em que eles não, não vão cometer a violência, ou eles revejam a maneira como lidam com as mulheres, tá? Porque isso tudo tem todo um pano de fundo histórico, estrutural, né? Vai envolver discussões, né, super, super aprofundadas, como, por exemplo, uma masculinidade que ela é compulsória, né, de os sim. homens terem que exercer uma masculinidade que é tóxica, que é compulsória. Então, assim, esse tipo de proposta que também se direciona-se aos homens na tentativa de fazer com que eles revejam as suas posturas, eu acho que também é um caminho interessante de reflexão para além do punitivismo, né? Porque é muito, muito comum que no nosso país a gente pense em leis específicas ou em leis que punam mais severamente, quando na verdade isso parte de um desejo de vingança, né? A gente está rompendo um pouco com o critério, o conceito de justiça e passando a pensar muito mais, né, em como que a gente vai se vingar dessas pessoas. E aí é um pulo para a gente, né, ferir direitos humanos, e aí eu estou falando diretamente para os alunos que têm que produzir a redação e não ferir os direitos humanos, né? Então, pensar muito nisso, enquanto a gente estiver propondo soluções que envolvam criações de leis, né, para que a gente também não passe para uma reflexão ou uma argumentação, né, que vai cair nesse punitivismo vingativo, que vai ferir direitos humanos e que não vai considerar também aquilo que em direito, né, eu não sou especialista em direito, mas aquilo que em direito eles vão falar sobre, né, a consideração dos dois lados, enfim, presunção de inocência, e a gente E poderia aí, ir longe. gente, eu aproveito até para falar, porque nós vamos até ter em uma das nossas próximas lives a presença de um advogado aqui conosco que vai nos ajudar a falar sobre sistema carcerário. O que o Edmond, sintetizando aquilo que o Edmond trouxe, até para a gente ir para o próximo tópico, o Brasil já é internacionalmente conhecido por ser um país com inchaço legislativo. A gente tende a achar que tudo se resolve com a criação de leis. O problema é, primeiro,
que a gente tem uma grave deficiência na aplicabilidade dessas leis. Você tem, por exemplo, uma lei Maria da Penha, mas até hoje você tem mulheres que têm medo de denunciar. Então a lei é falha. Né? Você tem a lei que tipifica o racismo como um crime, mas até hoje você tem pessoas cometendo racismo, inclusive como um crime inafiançável, e a gente vê que em muitos momentos, a gente vira e mexe vê uma publicação na internet de pessoas que não têm medo em serem racistas. A questão é preciso trabalhar o foco da educação. E aí, quando eu digo educação, eu não falo simplesmente apenas de uma educação escolar, uma educação formal. É uma educação que envolve as novas formas de lidar dentro do contexto familiar, porque todo mundo sabe, por seus N filósofos e psicólogos e sociólogos, perdão, que vocês citam em uma redação, todos nós sabemos a importância da educação primária. A socialização primária é fundamental. Nós, como professores, às vezes recebemos alunos com alguns posicionamentos que, pela quantidade de tempo de vida que ele tem, você sabe que ele está reproduzindo aquela ideologia e ele muito dificilmente acredita naquilo como algo bastante verídico. Então, uma educação que seja, de fato, uma educação que construa cidadãos principalmente com a visão na diferença. E é uma educação que diz o seguinte: eu posso não concordar com isso, porque as pessoas têm o direito de não concordar. Ele tem, por suas questões políticas, religiosas, morais, pessoais, não concordar com X questão. Isso não quer dizer que ele esteja certo ou errado. Mas em nenhum momento isso significa que a violência pode ser um instrumento utilizado. Então, a escola é um agente fundamental? Muito. A família precisa ser atingida. E para a família ser atingida, as nossas mídias têm um papel muito importante. Quando você vê, e aí a gente vai falar de um produto muito consumido no Brasil hoje, que é a novela. Quando a gente vê, por exemplo, as novelas trazendo essa discussão engajada, colocando discussões como racismo, a homofobia, a xenofobia, né, a questão indígena, a transfobia. Quando a novela traz isso, isso vira um bate-papo, aí o programa de fofoca começa a retratar, e aí tem uma matéria especial no Jornal X, porque a novela está tratando. A televisão, ela tem o seu papel, né, principalmente para as gerações mais velhas. Para as gerações mais novas, as redes sociais podem ser um canal de difusão de informação. E o governo, né, os governos necessitam urgentemente criar políticas de reeducação, de remodelação da forma de pensar, porque nenhuma violência ela nasce com a agressão em si. Quando a agressão acontece, ela já estava sendo gestada e alimentada por N fatores, né? E aí, Edmond, aproveitando, vamos pegar um tópico que está lá no nosso material, que é o de violência simbólica. Vamos tentar conversar um pouquinho para os alunos o que seria essa violência simbólica para eles poderem até aplicar em seus textos. Perfeito. Quando a gente fala de violência simbólica, porque quando a gente fala de violência de maneira geral, a primeira coisa que vem à cabeça é as vias de fato, né? São as vias de fato, né? A pessoa, né, vai violentar fisicamente uma pessoa. Acontece que existem N maneiras de você ser violento com uma pessoa e não necessariamente bater numa pessoa. Enfim, eu gosto de trabalhar muito com a palavra, com a dupla acepção da palavra alienação. Quando a gente fala de alienação, normalmente a gente pensa na ideia de que alguém não sabe alguma coisa. Fulano é um alienado político, ele não sabe de alguma coisa. Só que a alienação tem um segundo significado que diz respeito àquilo que tiram de você. Tá? Quando alguém tira alguma coisa de você, essa pessoa está te alienando também. Por isso que a gente fala de direito inalienável, né? Assim, o direito de ir e vir é um direito inalienável. Quando alguém me priva, né, de ir e vir, essa pessoa está me
alienando de alguma coisa, essa pessoa está tirando alguma coisa de mim. Tirar alguma coisa de alguém é também uma forma de violentar essa Sim. pessoa. Então eu parto da ideia do direito, para pensar mesmo, o que é direito inalienável? Aquele direito que ninguém pode tirar de você. Se alguém tira isso de você, alguém está te violentando. Para iniciar a discussão sobre violência simbólica, eu sempre uso esse exemplo porque ele é prático, né? Porque ele está próximo da gente. Mas o conceito em si ele foi pensado por um filósofo francês chamado Pierre Bourdieu, né? Muito lido, um sociólogo francês, sociólogo, filósofo. Eu acho que no caso dele a gente poderia utilizar, né, as duas denominações. Que ele fala sobre violência simbólica, né, pensando nas relações de poder estabelecidas em uma sociedade. Tá? Tudo que tem a ver com relações de poder, com discursos dominantes, tá? Isso vai envolver algum tipo de violência simbólica. Então, a gente tem, por exemplo, qual é o discurso dominante numa sociedade como a sociedade brasileira? É o discurso de um homem heterossexual, branco, de classe média, sobretudo classe média alta, Urbano, cristão. urbano, cristão. Então, a gente poderia fazer essa matriz, tá, do homem que detém o poder, que detém o discurso do poder. Tá? Toda forma de exercício desse discurso ou desse poder gera, em algum momento, algumas incongruências. Se eu não faço parte desse grupo em particular, e se eu não reproduzo isso, porque eu posso reproduzir, simplesmente aceitar o discurso dominante, né, e seguir minha vida, né, eu estou sendo violentado de alguma maneira. Isso acontece o tempo inteiro, né, sobretudo numa sociedade desigual como a sociedade brasileira, brutalmente desigual como a sociedade brasileira, que é, na sua história, né, pegando a história do Brasil ela é formada, né, a partir de violências de todas as ordens, violências físicas, violências simbólicas. Um exemplo, por exemplo, a gente está falando, né, se comunicando em língua portuguesa aqui. Tá? A língua portuguesa no Brasil, que nós amamos, que nós, enfim, nós a defendemos, nós trabalhamos diretamente com ela, mas a língua portuguesa do Brasil foi uma imposição simbólica, foi uma violência simbólica. O Antônio Cândido, um teórico brasileiro da literatura, ele diz num texto que éramos para sermos uma sociedade bilíngue, né? Éramos para falar Sim. também tupi-guarani, tá? Assim como no Paraguai se fala tupi-guarani. Então, o processo de imposição da língua portuguesa no Brasil também foi um processo de violência simbólica. Por quê? Porque eu apago outras identidades. Né? Eu diminuo o outro na identidade que ele deve manifestar. E isso às vezes é silenciado, e isso às vezes eu não consigo expressar, eu não consigo conceber, né, como uma violência, né, que vai gerar efeitos históricos, vai gerar efeitos psicológicos. Então ela pode ser, né, uma relação de poder que eu nutro com uma figura de autoridade no meu trabalho. Tá? Isso pode gerar uma violência simbólica. Ou até mesmo no caso de uma cultura, né, a nível cultural, a nível, né, nacional, de uma cultura como a cultura brasileira. Eu conheci, Edmond, uma filósofa canadense por intermédio de uma professora de quem eu gosto muito, que estuda relações de sexo e gênero, que é a professora Guacira Lopes Louro. E numa entrevista, ela é muito boa. A universidade, inclusive, já usou texto dela em provas do PISME. Ela tem uma teoria, que é a teoria do centro, que é muito parecida com a teoria do Bourdieu com relação à violência simbólica. Ela diz que, histórica e socialmente, na formação das sociedades, alguns grupos vão adquirindo status de dominância, né? Pela naturalidade com que essas relações vão acontecendo. E aí ela diz que esses grupos ocupam a posição de centro. E aí é bem dentro do que a gente falou. É o homem branco ocidental, cristão, né, heterossexual, de classe média para cima, né, morador da região urbana. E aí ela diz que todos que vão às margens tendem a ser marginalizados, né, como o próprio nome diz. E aí eu pegando a sua ideia de alienação, eu acho interessante, porque como nós brasileiros temos uma concepção muito limitada de violência, é muito triste quando alguém é alienado com relação ao seu direito
porque ela não se dá conta de que ela é vítima de uma violência simbólica, né? Então aí a gente pode pegar nessa concepção muito boa que você fez, a alienação em 2 pontos. O indivíduo que deixa de usufruir um direito que é inalienável, mas que não se dá conta de que ele está sendo, né, impedido, cerceado de desfrutar desse direito. E aí, gente, isso é cotidiano, isso é cotidiano. Isso pode acontecer no campo da fala, isso pode acontecer no campo da roupa. Uma pessoa que não se sente à vontade de se vestir da forma como quer, de adotar uma identidade com a qual ela se sinta bem, isso é uma violência simbólica. Ela está sendo violentada. Eu acho que já passou da hora de nós brasileiros entendermos que a violência é simplesmente a agressão, porque nós somos vítimas e muitas vezes reproduzimos violências o tempo inteiro e não nos damos conta, né? Eu lembro de uma amiga, assim que ela entrou no ensino público, porque ela trabalhava na rede particular durante muito tempo, ela disse que ficou muito chocada com a forma como os alunos se tratavam. E aí eu ainda falei com ela, não é muito diferente do ensino privado, não, bababá. Aí ela disse que a todo momento eles se xingam, com palavrões assim, dos mais baixos escalões. Mas eles se xingam no sentido de chamar. Ô fulano, aí fala um palavrão. Ô seu fulano, aí fala um palavrão. E aí ela falou, é tão naturalizado entre eles que eles não se dão conta de como são verbalmente violentos. E quando alguém agir dessa forma com eles, eles jamais vão se dar conta de que estão sendo vítimas de uma violação de seus direitos, né? E aí, gente, já que a gente está entrando nesse eixo das violências, eu acho que vocês têm assim um campo cheio para aplicar essa violência. Quando a gente pega, vamos pegar um exemplo específico, as comunidades periféricas no Brasil, que aqui, principalmente nas grandes cidades, a gente denomina como favelas, é um show de violência a todo momento. A gente vê constantemente nos noticiários o tiroteio cotidiano, a morte de jovens, a invasão. Mas quando, por exemplo, uma senhora dentro de casa tem a porta dela arrombada por um policial, entende? Sem, inclusive, um mandado judicial, e ele sai simplesmente... Isso é uma violência. Ela teve a sua propriedade invadida, seu direito à privacidade violado, e a gente sabe que essa violência ela tem distinção, porque jamais isso vai acontecer num condomínio de luxo, não é? Nessas relações invisíveis de poder que Bourdieu trabalha, você sabe que tem um grupo que é privilegiado por não desfrutar dessa violência. E aí, se acontecer com ele, eles rodam o dedo, falam que vai processar, fala que conhece fulano, conhece ciclano, e a gente sabe que não. Uma violência muito naturalizada, eu acho isso interessante, você há de concordar comigo, o Brasil tem essa cultura desses programas policialescos, aquela coisa bem que nosso avô gosta de ver à tarde, que fala de morte do início ao fim. Perceba como se trata os presos pobres. É um cara algemado diante de uma câmera que ele nem deu a permissão para ser filmado, uma entrevista que ridiculariza, e aí, independentemente do que a pessoa faça, ela tem a presunção de inocência e tem uma lei para julgar, e não nós, né? E a gente sabe, por exemplo, que quando é uma pessoa rica sendo presa, ela sequer vai algemada, não é? Ela sequer vai algemada, tem toda uma proteção. São exemplos de violências que acontecem e que as pessoas não se dão conta de que fazem parte da violência, né? Você falou uma coisa muito bacana, que é claro, e com a qual eu concordo, né, plenamente, que é a questão da educação, né, assim, repensar a questão da educação. Mas quando você cita esses exemplos todos, né, relacionados a favelas, né, às periferias urbanas brasileiras, tem um outro lado disso também, tem um outro exemplo disso, que é uma extensão desses programas jornalísticos sensacionalistas, que às vezes é a própria estetização da pobreza, da violência. A gente Sim. pega um filme, você faz um trabalho maravilhoso com filmes, né, com obras cinematográficas, né,
da televisão, enfim, dos streamings em geral, articulada a redação. Por exemplo, você pega um filme como Tropa de Elite, né? Como esse Sim, filme foi mal interpretado, ou como esse filme completamente. foi apropriado para uma lógica que é muito mais favorável ao uso da violência do que o contrário. É impressionante como Eu o costumo cara falar que é o filme mais incompreendido do Brasil. O também que nem ele o queria segundo criticar. conseguiu melhorar. Não. O que ele queria criticar virou, na realidade, o herói. É muito doida, um doido nível de Aham. interpretação que o Brasil fez daquele filme, né? Isso só prova o quão naturalizada a violência é, né, no cotidiano das pessoas, né, assim, que aí vira a institucionalização da violência, né, assim, Sim, quando a violência passa a ser algo natural, né, assim, eu naturalizei, institucionalizei, né, e aí, por exemplo, uma violência simbólica como a própria desigualdade social, um mendigo na rua, a pessoa acha que é isso mesmo, faz sim. parte da sociedade, né, a gente nunca vai mudar isso, e eu posso pegar uma arma enfim, Eu fazer isso por tenho própria forma. uma amiga foi passar uns anos férias no Uruguai. E lá estava muito frio, ela foi no meio do ano. Ela disse que se espantou porque chegou em Montevidéu e tinha um galpão com muitos colchões. E aí ela perguntou para uma moradora local o que, que eram aqueles colchões. E aí a moradora local disse que eram os colchões dos moradores de rua, né? Que eles pegavam, iam para um lugar coberto para dormir nas noites frias. A gente naturalizou de tanta forma essa violência que a gente passa, nos dias como esse, muito frios que tem feito em Juiz de Fora, como a pessoa dormindo num papelão com uma coberta fina, a gente já não sente mais a dor do outro, né? A Exato, gente já não exato. sente, a gente naturalizou o processo. Da mesma forma como a gente naturalizou a abordagem truculenta da polícia com os nossos meninos, nós Uhum, naturalizamos a morte nas favelas. Ah, é uhum. cotidiano, acontece todo dia, e eu acho muito interessante quando alguns indivíduos vêm dizer que isso morre todo dia, gente. As pessoas se ignoram que existem aspectos que fazem com que os indivíduos sejam alvos mais fáceis e em maior quantidade. O Edmar, eu quero relacionar um tópico com você, até porque você mencionou, e eu tinha colocado aqui, de que forma que os nossos alunos podem relacionar violência com desigualdade social? Bom, eu costumo dizer que a desigualdade social, ela Ô, é, Edmar, tem um menino te pedindo um salve aqui, eu não sei se é seu oi, aluno. salve, salve, Samuel Samuel. Laudeano. Aldeano. Desculpa, gente, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu presto atenção ou eu presto atenção no Wesley, ou eu. Mas Samuel e todo mundo aí, gente. Samuel, salve. Eu costumo dizer que a desigualdade social, eu costumo dizer não inventei a roda para falar isso. A desigualdade social está por trás de tudo no Brasil, né? Assim, qualquer problema social que a gente discute e toda a redação envolve necessariamente um problema social, a gente tem que se perguntar qual é a natureza desse problema social? Por que é um problema social? Então, assim, ele é anterior a qualquer tipo de discussão. Se você leva a discussão, né, sempre para o campo da desigualdade social no Brasil, isso já é um bom caminho andado para você fazer uma boa redação. Quando eu falo de fazer a relação entre desigualdade social e violência, ela já é a violência. Tá? A Sim. desigualdade social, um sistema como o nosso, né, um mundo cujo sistema, né, se sustenta da exploração do trabalho, tá? Do trabalho análogo à escravidão, tá? Um sistema que se sustenta por meio do estímulo ao consumo desenfreado, né? Um sistema que se constitui a partir, né, de um consumo que vai gerar resíduos sólidos no meio ambiente de uma forma completamente, né, sem consciência. Esse sistema ele está operando
para a manutenção das desigualdades sociais. Então, se eu falo que a desigualdade social é uma violência, é porque a gente vive num sistema, e aí a gente pode falar abertamente, eu vou trazer, né, todo o meu marxismo para cá, que a gente vive num sistema capitalista que se sustenta a partir, né, dessa lógica. Então, a gente pode dizer que é um sistema violento em sua essência. Tá? Não tem problema algum você fazer essa relação, desde que você a explique, né, minimamente, de que, né, quando eu estou... A gente vive num país que eu acho que é se eu não me engano, o terceiro, quarto país mais desigual do mundo. Eu É já o não me lembro aqui sétimo, agora. é o sétimo. Sétimo país, né, mais desigual do mundo, né, concentração de renda, eu acho que segundo, né, assim, em termos de os mais ricos concentrarem mais dinheiro. Sim. Isso é uma violência sem tamanho. Né? Isso é uma violência que precisa ser explicada. E aí eu acho que entra uma discussão de proposições, né? A gente precisa colocar o debate a público, tá? Porque as pessoas precisam, né, ter consciência ou ter conhecimento de tudo aquilo que envolve, né, o funcionamento da própria sociedade na qual ela vive. Né? A gente precisa lutar para que a educação consiga disponibilizar todo tipo de conhecimento científico, das ciências sociais, nesse caso, né, para que as pessoas realmente, né, tenham consciência do mundo, da sociedade na qual elas estão inseridas. E Tá? principalmente, pode Um pouquinho terminar. de consciência de classe mesmo, assim, É, para ser bem, né, bem marxista mesmo, assim, a gente precisa saber quem nós somos, né? Eu sou um trabalhador, né? Então eu preciso saber o meu lugar no mundo, né? A gente tem falado tanto de lugares de fala, né? A gente está precisando também de falar sobre os próprios lugares, né? De saber onde, sim. né? Não somente de onde eu estou falando, mas saber onde eu estou mesmo, assim, de onde eu me situo, quem eu sou nessa sociedade. E aí eu entendo um pouco Principalmente, o processo de violência. principalmente porque se a pessoa não sabe o lugar que ela ocupa, ela simplesmente não tem noção quem é que está acima dela e contra quais forças ela precisa lutar, né, Edmond? Isso, E, isso. e quando a gente fala dessa desigualdade, a gente fala da violência principalmente porque ela fere direitos inalienáveis, ela impede o progresso humano, o progresso salutar, o processo econômico de uma pessoa e que muitas vezes impele o indivíduo para outros caminhos. É muito fácil a gente mencionar que a criminalidade é uma escolha. Eu sugiro que vocês, por exemplo, que pensam dessa forma, leiam a entrevista do Ney da Rocinha para o El País, afirmando o porquê de ele ter entrado para o tráfico, né? Quando, na realidade, em grandes momentos, o próprio Estado é o agente opressor dessa parcela da população e essas pessoas precisam se virar, né? Ela precisa consumir, ela precisa ter um crescimento pessoal e quando não há ferramentas para isso, muitos recorrem a caminhos tortuosos. E aí vai gerar o que a gente vê, né? Por exemplo, roubo, assassinato, o tráfico de drogas, que é um problema endêmico do Brasil, é muito grave. Sem dúvida nenhuma, a gente pode relacionar. Tem uma pergunta aqui, Edmond. Eu poderia relacionar essa desigualdade social que vigora no Brasil com o comprometimento da cidadania? Sim, né? Total. Absolutamente. É o que Totalmente. nós, inclusive, estamos falando. Quando É, a pessoa ela tem acesso desigual aos bens e aos serviços, ela se encontra limitada a desfrutar de tudo aquilo que a sociedade produz. Então, automaticamente, ela tem uma queda de qualidade de vida, queda de saúde, e aí, em vários aspectos, ela está sendo violentada, né? uhum, perfeitamente. Edmond, Pois é, palavras finais, hein, Edmond? é sério. Sério, olha como é que o tempo voou. Gente, tem 5 minutos só que a gente está falando, não? É, Eu acho que é isso, assim, a gente tem um trabalho muito grande pela frente, nós educadores, Wesley, né? Eu acho que você também concorda comigo, nosso trabalho, ele é, né, ele ele é ininterrupto, a gente tem muito o que fazer, né, em sala de aula, né, a gente tem muito o que trabalhar com leituras e com, né, com a construção de consciências,
né, dos nossos alunos, porque essa roda ela precisa girar. Quando a gente fala que as crianças, e você falou tão bem que as crianças precisam ser educadas de uma outra maneira, né? A gente precisa de romper com essa lógica da violência, né, no interior das próprias famílias, né? A gente vai conseguir fazer isso à medida em que a gente conseguir, né, criar um modelo de educação que seja transformador, né? Assim, um alô para o Paulo Freire aí, porque é ele que realmente que trouxe, né, todas as bases para a gente discutir uma educação que seja transformadora, uma educação que seja para a libertação, uma Cidadã. educação cidadã, para a autonomia, tá? Para o fortalecimento, né, das próprias identidades. Algumas pessoas têm algum certo problema com a palavra identidade, mas não, eu estou construindo a minha própria identidade por meio da educação, de uma educação que proporciona, né, o meu próprio protagonismo. Para isso, a gente precisa de professores, né, e que tenham condições de trabalhar, né, numa escola que realmente permite, né, uma reinvenção do humanismo. Eu acho que a gente precisa reinventar o humanismo na sociedade brasileira. Eu acho que a E gente chegou a um momento que está muito claro para todo mundo que as diferenças que sempre existiram, elas vão continuar existindo, né? E que o mundo já foi muito atroz com aqueles que não se encaixavam nos padrões socialmente impostos, seja lá quem impôs e por que impôs, né? Mas é um momento da gente olhar para o lado, perceber que a vida é um mosaico, é um caleidoscópio, não um monóculo, né? E entender que essas diferenças, inclusive, só lembrando, pessoal do Apogeu, segunda-feira o tema de redação vai ser sobre a intolerância no Brasil, as diferenças. Um país miscigenado, um país extremamente diferente, com uma riqueza étnica, linguística, religiosa, social e gigantesca, mas que não sabe conviver com o diferente. O que é que faz com que o outro me incomode tanto? Nós discutimos algumas questões. E aí eu fecho a minha fala pegando também o gancho final do Edmond. Eu acredito, como professor na educação, sou formador, assim como ele, assim como todos os demais colegas, e a gente acredita que a educação, inclusive como Paulo Freire falava, ela é muito mais do que uma educação mercadológica, né? A educação ela tem um processo de transformação. É você entrar no universo do conhecimento e simplesmente se despir de várias informações que você acreditavam ser verdades absolutas e perceber que a gente não está sozinho no mundo e que a compreensão ao outro pode gerar uma sociedade muito mais tolerante, muito mais empática. Edmond, foi muito legal, tá? eu que agradeço, adorei. Passou muito É, rápido. queria ficar horas falando com você Pois aqui. é, Né? pois é. Vamos combinar de a gente fazer mais vezes, fechado? Por favor, tá A fechado. gente Já tá combina, aceito. combina. Aí eu só vou pedir o seguinte: quando você fechar a live, você salva, que aí vai aparecer no IGTV da sua página, e o Gabriel, do marketing do Apogeu, depois vai ir para baixar o vídeo para subir lá no YouTube, para os alunos Ótimo. que não assistiram a live. Tem muita gente em aula hoje, para eles Uhum. poderem assistir, tá bem? Perfeito, Aqui um pode ser. beijão para você, obrigado pelo convite, e a Eu gente que agradeço. repete a dose, tá? Sim, com certeza. Um beijo, gente. Foi lindo. Obrigado, Tchau tá? para todo mundo. Obrigado, gente, por todos que estiveram aqui. Tchau, Edmond. Tchau, tchau.